Você sabe que os 10 mandamentos, que é a síntese de toda a lei do Senhor, ele é dividido em dois grandes blocos, né? Os mandamentos relacionados a Deus, o nosso Pai, e os mandamentos relacionados ao próximo. Os 3 primeiros mandamentos falam, portanto, de posturas que devemos ter em nossa vida em relação a Deus, e os outros mandamentos falará sobre a nossa postura em relação às pessoas com quem convivemos. E a maneira como nós convivemos a nossa vida no relacionamento com as pessoas tem a sua gênese, o seu início na maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais. Então a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais, no que diz respeito a viver uma vida para honrá-los, será determinante até para os nossos outros futuros relacionamentos. Na vida de todo filho, esse é o primeiro princípio moral importante a ser aprendido sobre o comportamento em relação aos outros. Ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas refletem os princípios morais que temos, certo? Quando a gente estuda sobre ética, quando a gente pensa sobre ética, a ética nada mais é do que a expressão dos princípios morais que norteiam a vida de um indivíduo, de uma sociedade. Então a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como convivemos com os outros, é muito determinada pela maneira do princípio moral essencial de honrar os pais. Então a honra aos pais é um princípio moral determinante para os nossos futuros outros relacionamentos que iremos criar ao longo da vida. Se ao longo da vida, na dinâmica dos relacionamentos, as pessoas desonram, ofendem, são insubmissas, rebeldes, desobedientes, isso certamente pode ter uma gênese lá atrás, na forma como o filho ou a filha viveu no que diz respeito a honrar aos seus pais. Então isso é uma questão determinante. E na perspectiva bíblica, a honra aos pais é um princípio indispensável e inviolável da lei moral de Deus. Ou seja, Deus não negocia isso. Deus não negocia o princípio de honrar os pais. É uma ordem. É uma ordem que a nós é dada de honrarmos, respeitarmos, valorizarmos, submetermos-nos àqueles que nos geraram. E ele estabelece o fundamento para todos os demais princípios sobre como devemos tratar os outros seres humanos. E isso é bastante sério. De um modo geral, de um modo mais amplo, o que a gente percebe é que pessoas que vivem suas vidas